Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver me assistindo. Já gostaria de pedir a você para você deixar o seu like, compartilhar essa mensagem para o maior número de pessoas, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, porque nós temos mensagens aí semanais para estar abençoando a sua vida. Hoje eu estava meditando aqui em Gênesis, no capítulo 17, do versículo 15 ao versículo 27, que conta a história da promessa de Deus para Abraão e Sara. Aqui fala que Abraão e Sara, tanto os dois, eles riram no momento que Deus fez a promessa a eles, ou seja, um riso de incredulidade, não acreditando que Deus iria cumprir a promessa a eles. E esse texto ele nos ensina algumas lições importantes, que incredulidade é desacreditar de algo. Então, toda vez que a pessoa desacredita de algo, a pessoa está sendo incrédula referente àquilo. E aqui nesse texto nos ensina que fácil é desacreditar do que não vemos, difícil é ir atrás do que queremos. Abraão, quando riu da promessa de Deus, ou seja, Abraão ele não sabia há quanto tempo que Deus iria cumprir aquela promessa. E quanto mais tempo passasse, mais ele acharia improvável, porque Abraão já era de idade. Abraão foi ter o seu primeiro filho após os 100 anos de idade, diz a palavra de Deus. Então, por esse motivo, quanto mais tempo passasse, mais difícil, mais complicado seria que ele alcançasse essa promessa. Então, por esse motivo, ele riu juntamente com Sara quando Deus chegou para poder confirmar a mensagem que ele já estava dando a ele neste momento. Esse texto também nos ensina que não adianta nós mantermos o foco no que não é para nós. Ou seja, Abraão queria que Ismael fosse o herdeiro de tudo, porque ele achava que ele não teria um filho. Mas Deus chega e reforça a ideia de que não seria Ismael o herdeiro da casa dele, mas ele daria a Abraão e Sara um próprio filho biológico para eles. Então, ou seja, não adiantaria Abraão ficar mantendo o foco ali em Ismael, em querer deixar a herança para Ismael, porque não seria Ismael o herdeiro da casa dele. Também nos ensina que mesmo que algo que você queira aconteça de certa forma, isso não significa que seja para você. Deus abençoaria também Ismael por causa de Abraão, por ter saído de Abraão, de quem recebeu as promessas. Mas não seria ele o herdeiro verdadeiro da promessa, mas sim Isaque, um próprio filho que Deus daria. Então, ou seja, mesmo que às vezes a pessoa queira algo, que algo aconteça de certa forma, isso não significa que vai ser para ela. Cada coisa na vida acontece dentro de um período de tempo que precisa ser respeitado. Abraão teria que respeitar e aguardar o período de Deus na vida dele. Então não adiantaria Abraão querer se apressar, Abraão querer colocar pilha em Deus, ficar cobrando, porque já teria um tempo determinado, porque Deus falou que a certo tempo viria e Sara teria um filho naquela época em que ele viesse visitá-la. Então, ou seja, o tempo já estava estabelecido para que a promessa se cumprisse. E isso nos ensina, a incredulidade, ela nos ensina pontos importantes. Nós temos 4 pontos aqui. O primeiro, que acreditar que é impossível chegar aonde quer chegar. Então, quer dizer, quando Abraão, Deus falou para ele que ele teria um filho, por ele ser de avançada idade, ele desacreditou que seria possível ele ser pai ter um filho, né, por meio daquela idade que ele tinha. Ou seja, pela idade estar avançada, ele não acreditava que essa idade que ele tinha, ele geraria um filho, que sua mulher, Sara, geraria um filho. Mas nós vemos que isso aconteceu. A incredulidade também, ela ensina que as oportunidades não são para todos. Ou seja, imagina o que se passou na mente de Abraão e Sara, pois eles pensavam que eles não seriam capazes de gerar um filho naquela idade. Ou seja, viam outras famílias, viam outras pessoas tendo filhos. Abraão recebeu a mensagem que seus parentes tiveram muitos filhos, mas eles mesmos não tinham. Então, leva a pessoa a achar que as oportunidades não são para todos. A incredulidade também, ela faz você pensar que nem tudo vai te favorecer, ou seja, que tudo dá errado para você, que as coisas não vão acontecer de maneira que venham beneficiar você e sua família, que as coisas certas elas não vão ocorrer na sua vida. Então a incredulidade também faz você pensar dessa forma.
E a incredulidade, ela faz você também pensar que tudo que tem um tempo de acontecer, vai acontecer uma tragédia depois. Ou seja, Abraão achava que ele não teria um filho e a tragédia seria ele deixar a herança para quem? Para um outro filho que não tinha vindo da esposa dele, mas tinha vindo de uma serva. Ou até mesmo um determinado momento que ele pensou que quem herdaria tudo seria um servo. Então, ou seja, se a pessoa vai achar que é algo que acontece, mesmo que venha acontecer, isso vai gerar uma tragédia depois. Então a incredulidade, ela faz a pessoa ela ver esses pontos negativos em uma situação que vai acontecer. Por esse motivo, o oposto da incredulidade é ter o quê? Ter fé, que é acreditar. Que Deus venha abençoar a sua vida. Um grande abraço, sucesso a todos e até a próxima.